Ao impasse político pela reeleição do ditador Nicolás Maduro, a Venezuela é apontada como uma das favoritas para a entrada no BRICS, que é o bloco que começou com Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E agora conta com Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, garantiu que todos os países têm chances de entrar no bloco. Só que nos bastidores a informação é de que o presidente Lula deve vetar o ingresso da Venezuela. Bem, vamos chamar os nossos comentaristas, entender esse posicionamento ou essa declaração de Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, chamar o Roberto Mota ao vivo com a gente no Rio de Janeiro. Mota, seja muito bem-vindo, uma ótima noite, excelente semana a você. O que podemos refletir sobre essa análise de Mauro Vieira, chanceler, talvez respeitando aquela política que pretende não criar nenhum tipo de problema com outros países, enfim, sinalizando que existe até a possibilidade da Venezuela entrar no grupo dos BRICS, Mota. Eu não vi muito uma análise, né, Caniato? Boa noite para você, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite, nossa audiência. Os BRICS são uma invenção de um jornalista que criou o termo lá por volta de 2001. Originalmente era Brasil, Rússia, Índia e China. Depois convidaram a África do Sul, aí virou BRICS. E agora resolveram convidar Argentina, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e o Irã. E estão pensando na Venezuela. Então me pergunte qual foi o critério que usaram. A Argentina não vai entrar. O Milei já disse que não vai se aliar a comunistas. Agora, é natural que aqueles que pensem em se aliar ao Irã não vejam nada demais na Venezuela. A verdade é que estão transformando o BRICS em um instrumento anti-ocidental. E a pergunta que nós precisamos fazer é: quem se beneficia com isso? Pois é, a declaração do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, sinalizando que a Venezuela tem chances de entrar no grupo dos BRICS, como qualquer outro país. Vamos chamar o Luiz Felipe Dávila, também conectado ao vivo com a gente. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite, excelente semana a você. Diante do que vem acontecendo na Venezuela, violações de direitos, o processo eleitoral completamente distorcido e questionado, a sinalização do chanceler brasileiro não deveria ser outra? Boa noite, Caniato. Boa noite a você, ao Mota, ao Beraldo e à nossa audiência. Bom, o Brasil já está do lado errado na diplomacia há muito tempo. Mas primeiro lembrar que os BRICS, como o Mota bem lembrou, os BRICS, na verdade, foi um acronismo para os países que teriam grande sucesso se despontar como as grandes potências globais, lá no início do século XX. Bom, dessas letrinhas só sobrou a Índia e a China. O resto foi tudo água abaixo, o que mostra que nós perdemos a oportunidade de seguir o receituário de sucesso. Abertura comercial, forte investimento na educação de qualidade, firmar acordos de livre comércio, nada disso nós fizemos. O Brasil continua um país nanico na exportação do seu PIB, nas importações, e não representamos sequer 1% do comércio mundial, ou seja, perdemos a chance. Então, a entrada da Venezuela e outros perdedores, o BRIC, que era para ser o símbolo do sucesso econômico, agora se torna o símbolo da diplomacia fracassada. Aqueles que reclamam do mundo, dos ricos, que sempre colocam a culpa nos outros, passam a se juntar para tentar fazer um bloco contra o mundo desenvolvido, contra as democracias, contra o Ocidente. É óbvio que não vai dar em nada isso. Ou seja, é mais um fracasso da diplomacia brasileira estar envolvido com uma ação que não traz benefício algum, a não ser mostrar o seu ressentimento e animosidade com aqueles países que tiveram sucesso. Nós estamos repercutindo as falas do ministro Mauro Vieira, chanceler e ministro das Relações Exteriores, afirmando que qualquer país poderia entrar no BRICS, sinalizando inclusive a possibilidade da Venezuela. Vamos chamar o Cristiano Beraldo também ao vivo, conectado com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você.
Faz parte do processo diplomático evitar rusgas, não criar nenhum tipo de problema de forma antecipada, enfim, ou seria preciso, a partir do questionamento de jornalistas, deixar clara a posição do Brasil? Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Dávila, nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Caniato, a diplomacia ela tem que ter propósito. Esse é o instrumento da negociação diplomática que serve ao interesse de cada país. E a diplomacia é um caminho pelo qual as diferenças elas podem ser resolvidas e cada país, ciente do seu maior e melhor interesse, vai determinando até onde pode ceder para ter aquilo que quer. No caso dos BRICS, o que acontece hoje é que nós temos o mundo de verdade, aquelas grandes potências mundiais, Estados Unidos, países europeus, a China, a Rússia, a Índia. Esses países é que estão comandando a briga de forças, a medição de forças no mundo hoje. E quando é feita uma reunião na Rússia, com a presença do Brasil, com a presença do Irã, se discutindo a entrada de outros países para esse grupo. Enfim, no fundo, é isso que se trata, né? Os BRICS era a sigla, como lembrou o Dávila, que vira esse grupo de países, mas cada um está ali defendendo o seu interesse. E o Brasil está se oferecendo para ser uma marionete nesse jogo, que o Brasil não faz parte dessa liga. E não faz parte por incompetência própria, não é por capacidade. A gente poderia ter uma economia muito mais relevante, um exército muito mais relevante, um comércio muito mais relevante, mas a gente, pelas opções que fizemos, nos mantemos na irrelevância. E agora você tem o Irã financiando terroristas que querem exterminar a população de Israel num momento gravíssimo da geopolítica mundial. A gente tem a Rússia, que invadiu um país soberano, que é a Ucrânia, está ali matando ucranianos. Essas pessoas estão reunidas. O que é que o Brasil tem que fazer aí? Ainda mais para defender a entrada da Venezuela, para contemporizar, para dizer, não, ora, veja bem. Quer dizer, ou se defende a democracia ou não se defende. Mas não se pode, diante de uma audiência internacional, ficar de um lado gritando democracia no Brasil é a coisa mais importante, vamos pôr na cadeia todos aqueles que ameaçam a democracia. E aí, quando eu vou para fora, eu olho para um ditador sanguinário procurado por tráfico internacional de drogas, como é Nicolás Maduro, e digo, não, ora, veja bem, quem sabe, talvez no futuro vamos considerar. Então, Caniato, isso não é diplomacia, isso é vexame internacional. Pois é, só reforçando para a nossa audiência, inicialmente o grupo se chamava BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, depois teve a entrada da África do Sul, o S de BRICS, e a partir do início do ano a entrada de outras nações, Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos. Como bem lembrou Mota, a Argentina entraria nessa segunda leva, mas optou em não fazer parte do grupo dos BRICS. Agora, Mota, além de discutir a entrada de novos países nessa cúpula que acontecerá na Rússia, pretende-se também discutir a criação de uma moeda comum para facilitar as trocas comerciais entre essas nações. Enfim, para além da questão ideológica e também a reflexão sobre o quanto estar ao lado desses países pode ajudar ou prejudicar, queria sua reflexão sobre a criação de uma moeda única para facilitar as trocas comerciais, as negociações entre essas nações. Esse é um projeto anti-ocidental, Caniato, anti-americano. Ele tem como objetivo criar uma nova ordem financeira internacional, se contrapondo àquela que foi criada no Acordo de Bretton Woods, que criou o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial. Por isso, os BRICS já criaram o Banco dos BRICS, criaram também um fundo para socorrer os países dos BRICS em dificuldade. E a agenda, o próximo passo dessa agenda é a criação dessa suposta moeda única, ou uma moeda para ser usada em transações entre os países dos BRICS. Com certeza a China ficaria muito feliz
se fosse a moeda da China, se fosse o sistema de transações bancárias chinês substituindo o sistema que é usado hoje no mundo inteiro, que é o SWIFT. E essa troca, Caniato, viria com algumas vantagens. Tá? O SWIFT possui uma grande transparência. Ele permite que você saiba quem está fazendo as transações. Você usando um sistema alternativo, talvez isso não seja mais possível. Mas o fundamental é saber que isso é uma agenda anti-ocidental, é uma agenda anti-americana. Nós estamos em 2024. Não é possível que algum chefe de Estado, em suas condições mentais normais, na América do Sul, acredite que isso é benefício para a nação brasileira. Ou seja, Dávila, se essa negociação, essa discussão avança, o Brasil acaba ficando do lado do balcão oposto ao dos Estados Unidos, né? É verdade. Aliás, isso mostra que este mundo anti-ocidental que o Mota descreveu gostaria de ter acordos comerciais, moeda única, mas as diferenças entre esses países são gigantescas. Por isso não é possível. Mas se você pegar o banco dos BRICS, 80% do capital é chinês, portanto não teria outra moeda a não ser a moeda chinesa. E como seria a moeda chinesa, você seria obrigado, evidentemente, a comprar produtos da China, porque você não vai conseguir trocar yuan para comprar produtos nos Estados Unidos. Então, isso aumentaria ainda mais a dependência do comércio externo brasileiro à China. E isso não é bom. O Brasil precisa diversificar os seus clientes, justamente para que, quando há uma crise num local, não afetar dramaticamente o comércio exterior brasileiro. E o comércio hoje já é muito dependente da China. Nós estamos falando aí quase que 50% da nossa exportação agrícola vai para a China. Então, assim, já é muito dependente. Criar mais uma dependência, ainda mais financeira, não está alinhado ao interesse nacional brasileiro. Por isso, o Brasil tem que ter na política externa ampliar as suas ligações comerciais. Daí a importância do acordo com o Mercosul e Comunidade Europeia, daí a importância das boas relações com os Estados Unidos, com a Argentina e, evidentemente, com a China. Mas não podemos aumentar a nossa dependência. Aliás, parte dessa filosofia da nova globalização, alguns erroneamente chamam de desglobalização, é justamente se aproximar de países onde há afinidade política, como, por exemplo, defesa do Estado Democrático de Direito, como, por exemplo, defesa das liberdades individuais e da democracia. Por isso que é o conceito de friendshoring ou nearshoring, trabalhar com países com os quais você tem afinidade política e ideológica. Aí é que está a grande oportunidade para o Brasil ampliar o seu leque. Não é hora de participar de atitudes ou ações que podem limitar o número dos parceiros comerciais. Pois é, antes de passar para o Beraldo, ele também vai trazer a reflexão sobre a possibilidade de criar uma unidade monetária para facilitar a transação entre esses países, mas, em cima do que o Dávila disse, evitar o relacionamento com certos países, lideranças ou alguma coisa que prejudique a negociação com todas as nações do mundo, prestem atenção nessa notícia, porque não é só a Venezuela que pretende fazer parte dos BRICS. O Talibã, um grupo radical, ou, para muita gente, um grupo terrorista que assumiu o comando do Afeganistão em 2021, também solicitou entrada no bloco. Esse pedido formal foi encaminhado ao vice-premier russo Yuri Ushakov. Só que o aval depende da aprovação de todos os países membros do BRICS. Você, Cristiano Beraldo, que grupo seria esse se tivesse o Talibã fazendo parte do seu quadro? Que frequência, hein? É só melhora, né, Caniato? Agora, nós não temos o Talibã hoje, mas temos o financiador do Talibã e outros grupos, que é o Irã. Então, eu não acho que moralmente tem um impacto significativo, mas a foto fica cada vez pior. E quando a gente olha para essa história de moeda única, Caniato, a gente precisa considerar
que, diante da guerra entre Rússia e Ucrânia, houve uma migração do comércio de commodities de energia, sobretudo os derivados de petróleo, que a Rússia vendia para a Europa, passou a vender para outros países, para a Turquia, para a Índia, para a China e para o Brasil, sobretudo para o Brasil. O Brasil hoje é um país dependente do óleo diesel que vem da Rússia. E essas transações, elas não são realizadas em dólar. Todos os meses o Brasil tem um volume expressivo de centenas de milhões de dólares de produtos sendo comprados em yuan, em dirham, que é a moeda do Emirados Árabes, mas, sobretudo, em yuan chinês. E isso já mostra que esses países estão fazendo comércio sem depender do dólar. E o Brasil está entrando nessa de gaiato, porque a gente vai se colocando nesse palco, a gente vai se colocando nessa fotografia ao lado dessas figuras que não agregam em absolutamente nada para o comércio brasileiro. Quando você fala de um grupo de países, o único interesse que nós temos, porque, afinal de contas, o Brasil é uma nação pacífica, até porque, se quisesse ser beligerante, tinha que ser beligerante com a questão interna, com esse domínio do crime organizado. Mas nem isso a gente faz, então quanto mais querer arrumar confusão com outro país. Então o Brasil é um país pacífico, o único interesse, exclusivo interesse que o Brasil tem seria o fortalecimento da sua economia. Só que nós não estamos passando por isso. A gente não está vendo esse fluxo de investimentos acontecer para o Brasil. Ao contrário, o Brasil hoje considera entrar na chamada nova Rota da Seda, que são centenas de bilhões de dólares que a China está investindo em outros países, sobretudo na infraestrutura de outros países, para que ela domine essa infraestrutura. Além do Brasil não trazer nada de bom do ponto de vista de comércio, nós ainda vamos entregar o nosso pulmão para outro país. Quer dizer, não faz nenhum sentido. A gente olha de todos os aspectos dessa situação e eu não consigo enxergar aonde o Brasil está tirando vantagem de estar tão mal acompanhado como a gente anda nessa reunião dos BRICS. Pois é, inclusive é importante lembrar à nossa audiência que outras nações fizeram solicitações, pedidos para entrar nesse grupo. Toma nota aí: Cuba, Belarus, Nicarágua, e agora tem esse pedido, no mínimo, inusitado, né, Mota? Talibã, que é um grupo que administra terrivelmente o Afeganistão, se notabilizou por conta da repressão àquela população, e a gente poderia discorrer aqui sobre as práticas do Talibã contra as mulheres, enfim. O que é preciso considerar quando o Talibã formaliza esse pedido para discutir questões que envolvem a administração do Afeganistão na cúpula dos BRICS? Só gente boa, né, Caniato? Só uma turma que respeita os direitos humanos, promove a igualdade, é contra a desigualdade. Vai lá no Afeganistão pregar contra a desigualdade para você ver o que acontece. Se o Irã vai entrar, por que o Talibã não pode? Se o Talibã entrar, o que vai impedir o Hamas de pedir para entrar no BRICS? Ou Hezbollah? Ou os rebeldes Houthi do Iêmen? Para quem não tem bússola moral, qualquer caminho serve. É evidente que uma nação tem que pensar primeiro nos seus interesses, na prosperidade do seu povo, no desenvolvimento. É evidente que o comércio internacional é a maior mola de desenvolvimento. Se você olhar os milagres econômicos, quem diz isso é o economista Marcos Trujillo, se você olhar todos os milagres econômicos que aconteceram depois da Segunda Guerra Mundial, todos eles tiveram como base o comércio externo. Mas como é que você pode ganhar eleições? Como é que você pode basear a sua vida política, os seus discursos na defesa dos direitos humanos, na proteção das mulheres, né? Em todas essas coisas bonitas, e você sentar para tirar fotografia ao lado dos piores açougueiros da atualidade? Gente que faz coisas que eu não posso descrever aqui.
Como é possível isso? Até onde vai a hipocrisia e o cinismo dessa gente? Porque eu tenho a impressão que se você senta do lado dessa turma lá fora, você não vai fazer coisas muito diferentes aqui dentro. Você, Luiz Felipe Dávila, o que a gente precisa considerar quando o Talibã formaliza um pedido para discutir questões ligadas à administração do Afeganistão na cúpula dos BRICS e ainda reforça a necessidade de entrar nesse grupo? Caniato, um aluno que estaria no primeiro semestre do curso no Itamaraty, no Instituto Rio Branco, na hora mataria a charada. O Brasil jamais pode estar num grupo onde está o Talibã, onde a Venezuela quer ingressar, onde está o Irã, onde quer entrar em Nicarágua. Você tem que estar exatamente no grupo oposto, justamente para defender não só os interesses econômicos, mas políticos do país. Portanto, estar associado a essa turma é traição aos interesses nacionais e é a afirmação da diplomacia militante ressentida anti-Ocidente que domina o Brasil. E o Brasil, querendo ou não, faz parte do Ocidente. A nossa tradição, as nossas raízes, a nossa cultura cristã é toda ocidental. Ou seja, as nossas afinidades estão justamente com o mundo desenvolvido, com a liberdade, com o Estado Democrático de Direito. Não tem nada a ver com a trajetória desses demais países. Por isso, o Brasil está no encontro errado. Pois é, inclusive quando os nossos comentaristas fazem essas análises, a gente consegue conectar um pouco dessas reflexões com a próxima notícia.